Hoje, a história que eu escolhi parece mais ter saído de um conto de fadas, mas eu garanto que é verdadeira. Claro, como todo conto de fadas, né, tem o vilão, porém, o final é feliz. 3 crianças incríveis salvaram a vida da mãe. E um garotinho de 4 anos salvou a irmãzinha de 2. Tornaram-se, assim, merecedores da medalha de heroísmo da Austrália. Eu sei que casos misteriosos às vezes instigam mais. Normalmente quando ele não tem final, a gente fica, com aquilo na cabeça, tentando decifrar, tentando entender. Mas eu garanto para vocês que essa história também é recheada de coisas muito interessantes que a gente busca entender, mas eu acho que a gente ainda está bem longe das respostas. Olá pessoal, eu sou Fabiana, esse é o canal Lado B. Aqui nós conversamos sobre crimes misteriosos, bizarros e falamos também do sobrenatural. Sejam muitíssimo bem-vindos. Eu sou cabeçuda, agora eu tô começando a aprender, então já no comecinho eu vou pedir para vocês que curtam o meu trabalho, estão me dando muita força. Meu canal tá começando a dar os primeiros passinhos. Para quem me acompanha já desde o início, lembra que eu falava que o canal tava engatinhando, agora ele tá dando os primeiros passinhos. Comentem. Tá com preguicinha de digitar? Manda uns emojinhos, tá ótimo, eu vou saber que a intenção foi de me ajudar. Então eu vou sentir a energia gostosa que vai vir e vou devolver para vocês. E compartilhem, com pessoas que vocês acham que vão gostar do conteúdo, para a corrente ir crescendo e eu conseguir fazer uma família bem grandona aqui. Ouvir boas notícias nos lembram que às vezes nascem flores no asfalto e dá aquela revigorada depois da gente ouvir tanta coisa ruim. Todo mundo já sabe que o instinto que mais grita, que mais fala alto na gente é o da sobrevivência. Porém, as leoas, que tiveram os seus filhotinhos, elas colocam a sobrevivência dos seus filhos na frente da delas. Quem é que nunca ouviu casos de mulheres que levantaram pesos absurdos para salvar seus filhos ou que fizeram coisas às vezes quase fora da capacidade humana para salvar um filho? Mas o contrário também acontece. E é isso que eu vou contar para vocês hoje. Pra gente ver o quanto é bacana construir um alicerce de família. Na Austrália, Rachel Moore sai de casa com seus 3 filhos por causa de um problema que todo mundo já está cansado de saber, mas eu tenho que pegar leve no que eu falo aqui, senão eu acabo me danando. Eu não sei, não falava nas fontes que eu consegui, inclusive não existe muita notícia sobre isso, talvez, por ser um país que não é tão falado, a gente consegue bastante informação quando há um caso nos Estados Unidos. Nos outros países já é um pouquinho mais difícil, mas enfim. A gente não sabe se depois de alguns anos passando por isso, ela decidiu pegar os filhos e ir embora, ou se foi uma única vez e ela já foi embora. O que importa é que ela decidiu que nem ela e nem os filhos mereciam aquilo e tomou uma decisão. A Rachel também deu muita sorte, porque a família dela era incrível. Os pais acolheram eles, deram maior apoio, mas ia chegar um dia que a Rachel ia precisar retomar a sua vida, dar uma nova chance para o amor. E ela faz isso. Quando ela conhece o Daryl,
Ela conversou, claro, com ele sobre qual foi o motivo da separação. Então ela explicou que ela queria ir devagar. Eles foram devagarzinho, acabaram se apaixonando. Ele era um cara super gentil, carinhoso, enfim, tudo o que uma mulher romântica busca. Aí eles acabam se casando. Eu não sei se eu comentei que a Rachel tinha 3 filhos do primeiro casamento. Com o Daryl, ela teve mais 2. E mesmo com os filhos dele nascendo, ele nunca fez distinção entre eles. Ele tratava todas as crianças realmente como filho. Eu não vou falar tratava todos iguais, porque a gente não trata todos os filhos igual. Depende muito da personalidade de cada um, da necessidade de cada um. E as crianças adoravam ele. Ele brincava, ele ajudava nos deveres de escola, né, nas lições de casa. Então, os 3 filhos, mesmo sendo só da Rachel, reconheciam nele uma figura paterna. Mas, num dia de fúria, o Daryl chega em casa extremamente nervoso, isso 7 anos depois deles se conhecerem. E ele acaba agredindo a Rachel, que já tinha passado por situação semelhante, tinha se tornado mais forte e determinada, e imediatamente ela coloca ele para fora de casa. Em relação a falar da força dela, da determinação dela, nem sempre as mulheres podem contar com o apoio da família. Ela podia, algumas não conseguem escapar dessa vida porque não tem para quem pedir socorro, não tem aonde buscar um apoio. É claro que para todo mundo, para a família, para os conhecidos, aquilo foi um choque. Afinal de contas, por 7 anos, o Daryl tinha sido o marido perfeito, o marido que toda mulher deseja ter, o pai que todo filho deseja ter. E ninguém consegue entender como é que uma pessoa muda tanto, praticamente se transforma em outra, assim, da noite para o dia. Álcool. Ele começou a fazer o consumo. Não se sabe se foi levado por algum problema no trabalho, na casa estava tudo ok, porém ele era um tipo de pessoa que existem várias assim, né, que elas não podem, às vezes, nem sentir o cheiro, que aquilo já transforma elas em alguém completamente desagradável. E esse era o caso do Daryl. Os dois conversam depois dele ter se acalmado, decidem que vão ser amigos pelo bem das crianças. Porém, por causa da separação, parece que o Daryl começa a ingerir cada vez mais, a consumir cada vez mais essa substância que faz tanto mal para ele. E com isso, ele se torna insuportável. Ele fica ligando para Rachel, falando grosserias. Chega um momento em que ela para de atender, daí ele começa a mandar mensagens, inclusive com conteúdos assim que levam a pessoa a sentir um pouquinho de medo. E as coisas vão piorando a ponto dela evitar completamente o Daryl. Num belo dia, a criançada chega da escola, eu imagino que ela trabalhasse. Era assim, finalzinho de tarde, comecinho da noite. Ela estava cuidando dos 2 menores, de 4 e 2 anos, enquanto os mais velhos estavam na sala assistindo TV. E, enquanto isso, ela ia preparando o jantar. Eles ouviram um carro chegando e estacionando na frente da garagem. Ela fala que sentiu na hora assim uma angústia, que ela tinha certeza de que era ele. Então o que ela faz? Junta todas as crianças
e corre para se esconder. Aí eles entram num quarto e trancam a porta. Obviamente, o Daryl estava alterado, ele arromba a porta de entrada, a porta da frente da casa, e começa a andar procurando aonde está todo mundo. Ele viveu naquela casa por 7 anos, conhece muito bem, então não demora muito, ele encontra o quarto onde eles estão escondidos. E aí ele arromba essa porta também. Quando ele faz isso, a Rachel nota que ele tá de posse de um rifle. A primeira atitude dela é ir pra frente e colocar as crianças atrás. E daí ela começa a tentar conversar com ele, tentar acalmar ele, mas não dá certo. E ele acaba desferindo um disparo que pega no braço esquerdo da Rachel. Eu acho que vai aparecer espelhado para vocês, tá? Causando, vocês já devem imaginar, um enorme estrago. Afinal de contas, era um rifle e eles estavam muito próximos. E a Rachel não suporta provavelmente a dor e acaba desacordando. Agora, gente, prestem atenção no que esses 4 super-heróis fazem. As crianças tinham no colégio aulas de teatro. Dependendo da peça que eles iam fazer, eles aprendiam coisas diferentes, extracurriculares. E não havia muito tempo, eles tinham aprendido alguns golpes de lutas de artes marciais. O Cameron, de apenas 12 anos, no impulso, ele vai e parte para o estômago do Daryl. Com isso, ele consegue desarmar. Na sequência, o Jaden, de 14 anos, já corre e vai ajudar o irmão. E empurra, a arma mais para longe e imobiliza o Daryl. E ele acaba desacordando. Provavelmente também por causa de estar em estado de alcoolização. Enquanto isso, a Callie, de 10 anos, ela dá um jeito de puxar a mãe para fora daquele quarto, puxa uns lençóis na cama do outro quarto e estanca, o ferimento. Fica lá, segurando. Provavelmente deve ter ou aprendido no colégio ou aprendido assistindo TV. A questão é que ela faz lá os primeiros socorros. Enquanto isso, o Cameron pega o rifle e sai correndo para esconder. E liga para a polícia. Algumas fontes falavam que foi o Cameron, algumas fontes falaram que foi a Callie. Mas, baseado no que eu vou falar agora para vocês, se vocês não concordarem comigo, me conta aqui, tá? Nos comentários. Mas eu acredito que quem tenha feito a chamada para a polícia e para emergência tenha sido, sim, o Cameron. Pelo seguinte, a Callie estava lá evitando que a mãe tivesse muita perda de fluido. E o Cameron conta que ele não conseguia ficar quieto. Ele ia correndo para a rua, voltava correndo para casa, ia correndo de novo para a rua, voltava correndo para casa. Aí ele ouviu as sirenes, ele correu para a rua. Então, quando os policiais chegaram, a intenção dele era já estar de prontidão para que eles não precisassem ficar procurando a casa. Aí ele já vai contando pro policial: o meu ex-padrasto chegou aqui e fez isso e fez isso. Eu peguei a arma dele e escondi. E vocês entram na casa e vão para tal lugar. Então os policiais já entraram na casa bem rápido, sabendo exatamente onde eles precisavam ir. Enquanto isso, o Cameron foi mostrar para um outro policial onde ele tinha escondido o rifle do Daryl. Logo na sequência, já chega a emergência, eles vão prestando os primeiros socorros, ao mesmo tempo que vão
levando ela. Inclusive, eles chegam a parabenizar a Kylie, porque uma garotinha de 10 anos estancar a mãe daquele jeito não é para qualquer criança, não. E enquanto toda essa loucura estava acontecendo, o garotinho, filho do Daryl, de 4 anos, pega a caçulinha de 2 anos, bota ela embaixo de uma cama e entra junto, para fazer com que ela fique quietinha e calminha com ele lá. A Rachel é levada às pressas para o hospital. Chega lá, ela já vai direto para a cirurgia. De imediato, a intenção dos médicos era só de estancar o sangramento. Mas esses médicos que a atenderam, eles foram tão incríveis que eles conseguiram, além de estancar, salvar o braço dela, que de início parecia que ia precisar ser removido. Mas vocês devem imaginar que a situação foi bastante grave. Afinal de contas, né, um rifle de tão perto, a Rachel precisou passar por mais 35 cirurgias. Depois dessa primeira de emergência, ela fez uma cirurgia. Aí já começou a reconstrução. E ela perde o movimento do braço. E ela entra em desespero. Qualquer pessoa, acredito, né, que entraria. Ela tinha 6 filhos para cuidar. Mas acontece que o que ela não se lembrou na hora de entrar em desespero é que ela tinha criado, educado muitíssimo bem essas crianças e tido a bênção de serem crianças de caráter, porque às vezes os pais fazem de tudo para dar uma boa educação e os danadinhos, né, não querem absorver aquilo. E eles deram a maior força, o maior apoio, com tudo. Com os cuidados da casa, com os cuidados com os irmãos menores. Então, no decorrer de todas essas cirurgias que ela precisou fazer, que fazia enxerto, depois ela conseguiu, voltou a ter o movimento dos braços, até o dia em que eu tive o conhecimento dessa história, que eu comecei a estudar, porque eu tô para contar para vocês essa história já faz bastante tempo. Ou melhor, eu já tinha contado, porém, bem no início do canal. Então, além da narrativa tá horrível, eu ainda ficava bastante insegura, parecia que todos vocês estavam aqui me observando e eu ficava com muito medinho. Então ficou muito ruim, daí eu achei melhor, né, deixar lá quietinho e fazer de novo, porque é uma história que merece muito ser contada, disseminada. Até hoje, que antes de fazer o vídeo, eu fui dar mais uma olhadinha, uma revisada, né, no roteiro. Eles ainda se emocionam quando eles falam sobre o que aconteceu. Na hora que a gente vê eles chorando, eu não sei se eu vou poder colocar isso para vocês, porque eu não posso, né, colocar nada assim que impacte. Inclusive tem algumas imagens da qual eu tive acesso que eu não vou poder colocar para vocês. Mas se vocês tiverem interesse, só dá uma pesquisadinha na internet que vocês vão encontrar o caso e vão encontrar as imagens. Aí eles vão dar entrevista, eles ainda choram. Claro, né, a gente fica comovida com criança, mas é até bonitinho de ver. Enfim, Daryl é julgado e recebe uma sentença de 12 anos por tentativa. É pouco? Na minha opinião, é muito pouco. Afinal de contas, só foi tentativa porque 3 crianças heroínas impediram que ele fizesse mal à mãe deles. Do contrário, ele teria conseguido o objetivo dele. E não seria só tentativa. Eu achei a sentença um absurdo. Afinal, ele não causou
só um dano físico enorme, que levou, né, bastante tempo para recuperação. Inclusive, a última imagem que eu vi da Rachel, ela ainda estava com o braço assim, bastante. Como é que eu vou dizer para vocês assim? Vários enxertos, ainda em recuperação. E pode ser que ela tenha até precisado de mais cirurgias. Mas a gente fica, né, na torcida para que 12 anos seja o suficiente para o Daryl colocar a cabeça no lugar, compreender a gravidade do que ele fez, do que ele causou, física e psicologicamente, e que ele consiga, né, se desintoxicar e entender que ele é o tipo de pessoa que não pode, de jeito algum, ingerir. Existem pessoas que conseguem, de forma recreativa, tranquilamente, outras, infelizmente, acabam trocando de personalidade. E quem sabe até ele possa voltar a ser um homem de bem, como ele era antigamente. Eu sempre falo para vocês, né, gente, que não é só aqui no nosso país que às vezes a gente acha que a pessoa não teve a justiça que ela merecia, a pena que ela merecia, mas para vocês verem, não é só aqui. A Austrália é país de primeiro mundo, deveria ser mais rígida com pessoas que cometem atos assim, mas infelizmente, sei lá, tem um desequilíbrio. É o que eu sempre falo, os mistérios da vida. Porém, depois de tudo isso que aconteceu, obviamente que uma família que já era linda, já era unida, que um apoiava o outro, acabou ficando ainda mais. Eu queria muito voltar, né, regravar, contar essa história para vocês, para alimentar mesmo as esperanças de que o mundo não está perdido, não. Tem bastante gente boa ainda por aí. É claro, né, que não é por causa de uma história como essa que a gente sabe que a Rachel é do bem, a família dela é do bem. Essas crianças com certeza vão crescer e vão ser adultos de bem. Mas a gente não pode baixar completamente a guarda. Não existe um manual de instruções, mas a gente buscar o equilíbrio. Mas acontece que também a gente não precisa viver a nossa vida achando que qualquer pessoa que a gente tromba na rua é um mau elemento, é uma pessoa perigosa, porque isso faz muito, mas muito mal mesmo, principalmente para nós. Além da gente estar sempre pilhado, acreditando só em coisa ruim, a gente nunca vai ter a oportunidade de se abrir e permitir que uma pessoa boa entre na nossa vida, seja num relacionamento, seja em relacionamento de amizade. Eu fiquei muito, muito feliz mesmo de trazer essa história linda para vocês e poder colocar assim um pouquinho de coisas boas no coração de vocês, né? Uma história assim, parece até um abraço gostoso. E é isso aí, gente, né? Bastante notícia ruim. Claro, elas dão mais ibope, porém, ouvir essas coisas de vez em quando dá uma leveza para a alma, né? Obrigada mesmo do fundo do coração por vocês ficarem de novo comigo até aqui.